Olá, amigos e amigas da Rede Previdência, eu sou Natasha Bublitz e estarei com vocês nesta quarta-feira, trazendo o que há de mais novo sobre o mundo previdenciário. Antes de iniciarmos, eu quero convidá-los para que acompanhem logo mais às 19 horas o programa Ao Vivo Doutor. Hoje, nesta quarta-feira, o programa contará com a presença dos convidados Helena Laranjeira e Teodoro Agostinho abordando dano moral previdenciário e sempre sob o comando dos brilhantes Dr. Ney Araújo e Fábio Leão. Estará imperdível. Então, aguardamos vocês logo mais às 19 horas no programa Ao Vivo Doutor, aqui na Rede Previdência. A Rede Previdência é o seu lugar. E hoje quero trazer para vocês um julgado do STF, tema 933, as balizas constitucionais sobre a majoração da contribuição previdenciária do servidor público. Tema recente, julgado ontem, 19 de outubro, sobre a relatoria do ministro Barroso. Esse julgado importante sobre a contribuição previdenciária e os aumentos das alíquotas após a reforma da Previdência. Então, quero trazer para vocês essa discussão que o STF julgou sobre a validade do aumento da contribuição previdenciária dos servidores públicos. O julgamento era do recurso com repercussão geral, onde se considerou constitucional a majoração da alíquota implementada por lei do Estado de Goiás. Antes de trazer para vocês a tese fixada, eu quero trazer um pouco dos pontos que foram abordados no julgamento. Afinal, esse julgado ele é importante, porque ele é uma baliza constitucional de como que o STF está enxergando a majoração das contribuições previdenciárias no regime próprio. Então, por unanimidade, o plenário do STF fixou a tese de que o aumento da alíquota de contribuição previdenciária do servidor público para 13,25% não afronta os princípios da razoabilidade e vedação do confisco. Mas antes de a gente ir um pouquinho mais adiante, eu quero trazer alguns pontos, né? Como eu falei, alguns pontos do julgado que eu julgo importante compartilhar com vocês. Então, o voto do ministro Barroso, ele começa trazendo alguns pontos da crise previdenciária, da crise da previdência social no Brasil. Ele inicia trazendo dados que irão fundamentar um pouco da sua convicção, a qual foi acompanhada por unanimidade. Ele começa trazendo alguns dados de que a expectativa de vida aumentou no Brasil. Ele traz que em 1940 a expectativa de vida era de 30 anos, ao passo que em 2020 a ONU trouxe como dado que quem tem 60 anos de idade, a expectativa é que chegue aos 82 anos de vida. Então, ele pontua que os desafios da Previdência é que viver mais significa receber benefícios por mais tempo. E esse descompasso das contribuições por mais tempo e a contribuição dos mais novos, eis que diminuiu a taxa de natalidade, é um dos grandes desafios da Previdência Social. Ele segue ainda trazendo o descompasso entre os gastos da União com saúde, educação e previdência social, pontuando que enquanto com saúde o gasto é em torno de 5% do orçamento da União, com educação 3,91%, com a previdência social o gasto da União é de em torno de 30%. E que esse descompasso, ele deve ser, sim, analisado. Após a pontuação do cenário da Previdência no Brasil, o ministro passa a analisar a situação específica do regime próprio do Estado de Goiás, o qual era objeto do recurso de repercussão geral, julgado no tema 933. E ele traz que o ministro da Economia apresentou que o ente federado, que a Secretaria do Ministério da Economia apresentou que o ente federado teve um resultado financeiro de 2,429 bilhões de reais em 2020. Então foi apresentado um dado do déficit desse estado. Na parte do mérito, após as considerações da situação financeira do INSS do estado de Goiás, o ministro prosseguiu com o seu entendimento de que a ausência de estudo atuarial prévio a edição de lei que majorou a contribuição previdenciária, embora ele destacou que seja muito importante, pois o estudo atuarial apresentado em um projeto de lei,
ele auxilia que os parlamentares possam embasar os seus votos com mais técnica, mais convicção. Eles podem ser mais embasados. Embora seja extremamente interessante que o projeto de lei tenha em seu escopo um estudo atuarial, tal importância que pode sim embasar a decisão dos parlamentares, não é fundamental, pois ele entendeu que, considerando que o monitoramento do equilíbrio financeiro e atuarial do regime próprio, sendo um dever legal, lembrando que a legislação estabelece que os estados, os regimes próprios, eles devem apresentar um estudo atuarial anualmente. Como a legislação prevê que haja esse estudo, que haja essa apuração de dados atuariais, esse estudo, por ser realizado e no processo não ter sido apresentado nenhuma prova que contraria ou demonstre que não foram realizados esses estudos atuariais anuais, e sendo essa avaliação atuarial de obrigatoriedade do ente federado, o ministro entendeu que o fundamento constitucional para o aumento da contribuição previdenciária restou preenchido, ou seja, demonstrada a necessidade de fazer frente ao custeio das despesas dos respectivos regimes. Então vamos lá, sintetizando. Embora ele tenha ressaltado a importância que o projeto de lei seja acompanhado de um estudo atuarial para embasar a decisão dos parlamentares, não é fundamental neste caso, pois a obrigação do ente federativo, né, de realizar esse estudo de forma anual supre essa ausência no projeto de lei, uma vez que, se já é feito anualmente esse estudo, presume-se que, se foi apresentado o projeto de lei e está com déficit atuarial, esse restou suficientemente demonstrado. E ele ainda pontua que é apresentado no processo o estudo atuarial de 2012, ou seja, há dados técnicos no processo, há informação da Secretaria do Ministério da Previdência, que traz também o dado do déficit de 2,429 bilhões, então há dados técnicos que justificam, não há nenhuma prova no processo que afaste essa realização de dados atuariais anuais, que não tenha sido realizado, e ainda pontua que não se trata de utilização de valor arrecadado para outras finalidades, o que seria sim vedado pela legislação, mas sim a utilizar o valor arrecadado com o aumento da contribuição previdenciária para reduzir o déficit do regime próprio. Então, embora o projeto de lei não tenha sido encaminhado, acompanhado do estudo atuarial, demonstrando a necessidade do aumento da alíquota, o STF não considerou a inconstitucionalidade da lei aprovada, e sim uma mera irregularidade, e que é sanada com a demonstração do déficit financeiro, sanada com a obrigação legal anual e demonstração pelo estudo atuarial de 2012. Por fim, cabe registrar que o voto reiterou o entendimento do Supremo quanto à ausência de afronta à razoabilidade e vedação ao confisco. Para tanto, o ministro considerou que não basta o aumento da contribuição para configurar afronta à razoabilidade e confisco, mas sim que deve-se sempre ser ponderado o aumento que se deu na mesma medida para fazer frente às despesas e se importou no comprometimento do patrimônio e da renda do contribuinte, em patamar incompatível com o atendimento da necessidade primordial a uma vida com dignidade. Então ele pontua isso, que não basta só ter um aumento na contribuição previdenciária. É necessário que esse aumento, ele, além de ser medida para fazer frente às despesas, ele seja tão alto, né, que comprometa o patamar de renda das necessidades do contribuinte. Por fim, considerou ainda o princípio da solidariedade, e que esse princípio afasta a existência de uma simetria perfeita entre a contribuição e benefício, e que o princípio da contributividade faz o contraponto à solidariedade, impedindo dessa forma os excessos. Então aqui eu achei importante hoje
esmiuçar um pouquinho mais desse voto, pois a reforma da Previdência trouxe a possibilidade do aumento da contribuição previdenciária, no caso dos estados estarem com déficit previdenciário. Sabemos que muitos estados estão deficitários, então é importante termos à luz do que são as balizas constitucionais que o STF está entendendo quanto à constitucionalidade e inconstitucionalidade. Nesse caso, entendeu pela constitucionalidade do aumento da contribuição previdenciária. E a tese de repercussão geral que foi fixada é a seguinte: a ausência de estudo atuarial específico e prévio à edição de lei que aumente a contribuição previdenciária dos servidores públicos não implica vício de inconstitucionalidade, mas mera irregularidade que pode ser sanada pela demonstração do déficit financeiro ou atuarial que justificava a medida. A majoração da alíquota previdenciária do servidor público para 13,25% não afronta os princípios da razoabilidade e da vedação ao confisco. Tema 933 do STF, julgado no dia 19 de outubro de 2021. Espero que tenha contribuído. Qualquer dúvida, comentem. Não esqueçam de interagir com as nossas publicações. Se esse conteúdo for interessante para alguém, encaminhe, curta, dê um like. E logo mais aguardamos vocês no Ao Vivo Doutor, logo mais 19 horas, hoje abordando dano moral previdenciário.